Olá, turma. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você está vendo essa correção da prova, tá? Eu acabei de corrigir todas as provas de PET, né, de Pessoas, Empresas e Tributo. Já lancei todas as notas. Nesse primeiro tri, eu tentei ajudar todo mundo, tá? Quem não tirou nota máxima em trabalho e em participação é porque não quis tirar, né? Porque ou não entregou trabalho, ou não estava nem aí para os trabalhos, ou então não participa da aula, não está nem aí, está preocupado, tá? Que dei nota máxima para todo mundo, para ajudar todo mundo, né? E e eu já montei tudo, já está tudo pronto. Quem precisar de fazer recuperação, quem perdeu alguma avaliação, terça-feira, na nossa aula, é só recuperação, tá? Quem não estiver de recuperação, eu vou passar uma atividade para ser feita, vocês vão fazer uma atividade, tá? E quem tiver de recuperação vai ficar comigo fazendo a recuperação. Tá joia? Fechou? Então tá bom. Ah, professor, eu perdi uma prova, mas eu não. Minha nota, como eu tenho fiz tudo, minha nota tá legal, eu não quero fazer. Eu tô dentro da média, eu não quero fazer. Ou então, eu tô com 17, eu acho que eu posso recuperar no próximo trimestre. Beleza, não tem importância não, tá? Eu vou estar lá pronto para quem quiser fazer recuperação. Ok? Fechou? Bora comigo. Bora lá que vamos fazer a correção da prova, porque como eu já vou dar a recuperação, então já vou fazer a correção da prova para vocês, tá? Para vocês verem como foi nossa provita. Aqui, acá, estamos acá com a nossa provinha. Foi muito tranquila. Eu espero que vocês tenham entendido o espírito da prova, tá? Foi uma prova onde assim como eu falei para vocês, eu dou muito mais ênfase ao que eu falo em sala de aula. Tá? Não adianta nada eu dar ênfase a texto, a outra coisa. É o que eu falo. Eu tô ensinando para vocês aquilo que eu imagino que seja legal. Claro, daqui a 10 anos pode até não ser, né? Mas eu estou ensinando para vocês aquilo que eu imagino que é legal. Por isso que eu dei muito mais ênfase aos exemplos que eu dei ao que eu falei. Então, quem assistiu a aula, quem prestou atenção, quem anota, se deu bem. Óbvio que se deu bem. Quem não assiste a aula, não presta atenção, não se liga nos exemplos que são dados, perdeu muita coisa. Vamos lá? Então vamos lá. Questão número um fala sobre uma PEC no Congresso, né? A alteração passa a ter caráter constitucional de forma válida, tem que seguir rigorosamente as disposições que nós falamos. Considerando o cenário, Câmara do Deputado 513 e o Senado 81, que é o que tem hoje mesmo, é a verdade, o que precisa da PEC? Galera, presta atenção. Lembra que eu falei que a nossa Constituição é rígida? Alguns falam até que ela é super rígida por causa de cláusulas pétreas, que não autorizam mexer a Constituição em certas épocas e que não deixam mexer em certas coisas, como nos direitos individuais. Não pode tirar direito que a Constituição dá, de forma alguma. Então, se ela é rígida ou super rígida, ela tem que ter um sistema de aprovação de lei ou de aprovação, desculpa, mais dificultoso que a lei. Correto? Correto. Então, quem marcou a letra A, que a proposta deve ser votada em turno único em cada caso, exigindo a aprovação da maioria absoluta, foi pela lei. Isso aqui maioria absoluta serve tanto para a aprovação da maioria absoluta é lei complementar, precisa ter maioria absoluta. Lei ordinária, maioria relativa. Estando presente a maioria absoluta, a maioria relativa. Já a lei complementar precisa de maioria absoluta. Tá, professor? E a Constituição? Eu falei isso para vocês. Ela é mais dificultoso. Então, a alternativa correta é a alternativa B. A proposta deve ser votada em 2 turnos em cada casa. Alguns marcaram 2 turnos na Câmara e um no Senado. Não, gente, as casas são iguais. Lembra, as duas casas são iguais. Então, são em 2 turnos em cada casa, com 3/5 dos membros. Eu podia falar 60% que era a mesma coisa, mas a Constituição trouxe 3/5 dos membros. Pronto, é isso aí, tá? Vota em cada casa com 60% dos membros ou 3/5 dos membros. Nunca se esqueçam, como a Constituição é um processo mais dificultoso, ela é
rígida ou super rígida, depende o doutrinador, ela tem que ter um processo mais complicado. Por isso que é 2 turnos em cada casa por 3/5 dos membros, isso é 60%. Fechou? Vamos para dois. Ah, essa aqui não podia errar, gente. Essa aqui não podia errar de jeito nenhum. O tanto que eu bati isso com vocês, o tanto que nós debatemos isso. Uma lei federal foi publicada no dia 10 de março sem trazer disposição expressa. Pronto, não trouxe disposição expressa, acabou 45 dias. Não foi isso que nós falamos? 45 dias para entrar em vigor no Brasil e 3 meses, que não são 90 dias, para vigorar no exterior. 45 no Brasil, 3 meses no exterior, que não são 90 dias. Alternativa C, 45 dias. Eu não falei hora nenhuma em 30 dias, eu não falei hora nenhuma em 60 dias, e na data da sua publicação ela tem que falar: ó, eu estou entrando hoje. Ela não falou nada, não falou nada, não. 45 dias, ponto final. Tá bom? Terceira questão. Carlos, brasileiro domiciliado em Lisboa, faleceu sem testamento. Bom, se faleceu sem testamento, maravilha. O que que acontece quando falece sem testamento? Vai aplicar a lei brasileira. Beleza? Beleza. Mas tem uma coisa: o falecido morava em Portugal. O falecido estava em Portugal. Aqui a questão não fala se tem filhos ou não em Portugal. Mas sabe o que que fala isso aqui? Fala o seguinte: sempre, 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 em qualquer caso, quando tiver herdeiros brasileiros, a lei que vale é a mais favorável para os brasileiros, tá? Então, sempre a lei mais favorável para os brasileiros. Acho que até dei o exemplo do alemão e do brasileiro. Então, sempre o brasileiro, sempre. Então, não é a lei portuguesa, não é a lei brasileira, não é a lei do local dos bens, é a lei mais favorável para os herdeiros brasileiros. Poderia até colocar aqui brasileiros, tá? Porque é a lei mais favorável aos herdeiros brasileiros. É isso que vale, tá? Sempre, sempre. Quarta questão. Uma lei nova passou a regular os contratos de locação. Uma lei nova está regulando os contratos de locação? Tá. Alterando regra de reajuste. João possui um contrato de locação firmado antes da lei nova. Prontinho. Resolveu. O contrato foi firmado antes da lei nova? Foi. A lei nova não pode fazer o quê? Mexer com ato jurídico perfeito, coisa julgada e decisão jurídica, lembra? Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Não pode mexer com os três. O contrato está em vigor? Está. Está valendo? Está. Para as partes, aquilo lá já não está firmado? Já. É um direito adquirido. É o direito que eu tenho de permanecer as mesmas regras do contrato até o final. Lembra que eu falei para vocês da questão da mensalidade? Por que que vocês não pagariam mensalidade se aprovasse uma lei obrigando a pagar mensalidade no IF? Porque o contrato que eu tenho, a matrícula que eu fiz, o contrato que eu e o IF temos, indica que o funcionamento dele é até terminar, até acabar o contrato. Enquanto não acabar, não muda a regra, não pode mudar a regra. Eu expliquei isso. E é exatamente isso que acontece, tá? O que que acontece? A lei nova passou a regular contrato. Regra sobre reajuste. Mas o João já tem um contrato. Então, enquanto o contrato tiver, nada muda. Então, pela lei nova, até os contratos, não, pela lei antiga, pois o ato é contrato, ato jurídico. Perfeito. Pronto, ponto final. Acabou. Morreu. Professor, mas e a renovação? Vocês não vão renovar a matrícula? Não vai ter a rematrícula? A rematrícula é só a renovação da matrícula. Não tem nada de novo. Não precisa assinar nada de novo. É só uma concordância. Olha, eu vou continuar, tá? Só isso, tá? Então, alternativa B, pela lei antiga, pois o contrato é ato jurídico perfeito. Questão número 5. O juiz se depara com uma lacuna na lei. Então tem uma lacuna? Tem uma lacuna. Em um caso concreto de direito de família. Beleza. Não há lei expressa nem costume. Bom, então, aí eu lembro do artigo 4º. O que que é do artigo 4º? É
Analogia, se não tiver analogia, costume, se não tiver costume, é o princípio gerais de direito. Lembra que eu falei para vocês? Pega a questão do racismo na internet. Não tem, não tem, caramba, velho, não tem, não tem. O que que eu vou? Ué, vou usar analogia. É a primeira, não é? É a primeira. Tem algo que leva a analogia? Tem. Então eu vou usar analogia. Foi o que foi feito. Fila. Alguém furou a fila, deu confusão, deu uma briga danada, por causa que era por emprego, aquela confusão. Tá, aí eu entrei porque alguém furou a fila, eu entrei na justiça contra pedir indenização. Tem lei. Eu posso usar analogia? Tem uma lei. Aí a lei da fila não tem, mas tem uma lei que fala que precisa de uma ordem. Não tem. Caramba, velho. E agora? Agora eu vou pro segundo. Costume. Ah, então eu vou pro costume? É. Tem costume? Tem. Legal. E o terceiro são os princípios gerais do direito. Aí a gente olha para a lei e julga pelos princípios gerais do direito. Aqui que fala? Não tem lei expressa, nem costume aplicável. Então, se não tem lei sobre isso e não tem costume, eu vou buscar em primeiro quem? A analogia. Por quê? Porque eu não falei que não tem analogia. Não tem uma lei expressa sobre o caso. Não tem uma lei expressa sobre racismo na internet. Mas eu posso buscar analogia. E eu falei que não tem costume, só porque, se não tem analogia, não tem costume, poderia ser os princípios gerais, mas não. Não há lei expressa sobre isso. Então, eu vou buscar a analogia, alternativa D. Aqui precisava pensar um pouquinho. E a gente tinha que pensar um pouquinho. Uma lei estadual vigeu por 3 anos e foi expressamente revogada por outra lei estadual. 6 meses depois, a lei revogadora também foi revogada. Legal, nós falamos sobre isso. Lembra? Que é a repristinação. Lembra da repristina? Então, no Brasil, repristina? Não, não repristina. Então, não tem repristinação no Brasil? Tem. Quando? Quando a outra lei fala. Então, seria o seguinte: uma lei estadual vigente por 3 anos foi expressamente revogada por outra. 6 meses depois, essa outra lei foi revogada e a lei revogadora falou que volte aquela lei de 3 anos. Ela falou? Não, não falou. Então, vamos ler as alternativas. Volta automaticamente? Não. Não se restaura, salvo disposição expressa em sentido contrário? Sim, exatamente isso que eu falei. Ela não se restaura, a não ser que a outra fala. Levanta dos mortos e vive. Se ela não falar, fica quieto. Volta a vigorar? Não. Passa a vigorar? Não. Volta a vigorar? Não. Ela não se restaura. Não se restaura. A não ser que a outra fala, volte. Aí ela volta. Ok? Lembraram? Questão 7. O município X editou uma lei que restringe a circulação de veículos, carga determinadas vezes para reduzir a poluição sonora e garantir a segurança. Uma empresa de logística entra na justiça alegando que a lei prejudica o seu faturamento e fere o princípio da livre iniciativa. Lembra que eu falei que o juiz tem que sempre olhar os fins da lei? Que a lei é feita para regular situações, a gente tem que olhar os fins da lei? Exatamente isso. O que o juiz tem que ver? Os fins dessa lei. Para que essa lei foi feita? Ponderar a lei, o que é bom e o que é ruim da lei. Então vamos lá. O magistrado deve se limitar à interpretação literal da lei? Não, claro que não. Ele tem que pensar nas consequências sociais. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, podendo afastar a norma se entender que ela não é eficiente economicamente. Pelo contrário, eficiente economicamente, ela pode ser até eficiente, pode até não ser eficiente economicamente, mas é bom para os outros. Tá? Pode ter, existe um monte de lei. Existe uma lei que não pode fazer propaganda de cigarro na televisão. Ela não é eficiente economicamente. As empresas de cigarro odeiam. Mas por que que ela vale? Porque ela é boa socialmente. O juiz deve interpretar a norma buscando os fins sociais e as exigências do bem comum, o que justifica, no caso prático, ponderar o sossego coletivo e a segurança dos pedestres frente ao interesse puramente comercial de uma empresa. Eu estou cuidando da coletividade frente aos interesses de uma empresa. A alternativa C é a correta. Ok? Vamos lá. Oitavo. Um decreto municipal fixou normas sobre calçados. Beleza. Pedro, desconhecendo a norma, construiu sua calçada em desacordo com o decreto e foi autuado. Ele alega que não tinha conhecimento da lei. A gente pode alegar que não conhece a lei? Não, ninguém. Então,
Autuação, a multa no Pedro é indevida? Não, indevida? Não, indevida? Não, devida, pois ninguém pode alegar desconhecimento da lei para descumpri-la. Alternativa B, foi o que nós falamos. Ninguém pode falar, eu não conheço a lei, tá? Para descumprir a lei. Senão a gente tinha gente matando à vontade aí. Artigo 9º. Essa questão eu pus para ver quem tinha prestado atenção na aula. Porque eu falei isso aqui, que o presidente pode vetar parcialmente o projeto, mas ele nunca pode vetar uma palavra ou uma vírgula. Ele só pode vetar se for um artigo inteiro, ou se for a lei inteira, artigo inteiro, parágrafo inteiro, inciso inteiro ou a linha inteira. Uma palavra, uma vírgula, ele não pode vetar. Ou ele veta a lei toda, ou ele veta um artigo todo, ou ele veta um parágrafo todo, um inciso todo, uma linha toda. Uma partezinha só ele não pode. Muitos acertaram porque estavam prestando atenção e assistiram, mas essa foi para ver quem tinha assistido a aula e prestado atenção. Fechou? 10º. Isso nós também comentamos muito, eu usei até a lei penal para ser mais incisivo sobre isso. Lúcia nasceu em 1º de janeiro de 2006. Em 24 completou 18 anos. Quando que ela adquiriu capacidade plena? 1º de janeiro, no dia que completou 18 anos. Lembra que eu falei da lei penal? Que se a Lúcia cometer um crime dia 31 de dezembro de 2023, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ela não é maior de idade, ela é menor. Por quê? Porque no dia 1º de janeiro, 0 horas, ela torna-se maior de idade. E a mesma coisa vale aqui, em 1º de janeiro, quando completar 18 anos. 11. Roberto, 16 anos, deseja vender um imóvel que herdou. Beleza? Seus pais, devidamente casados, autorizam a venda. Beleza. A venda é válida. Os pais autorizaram, é válida. E essa questão eu atribuí ponto para todo mundo que colocou a A e a C. Por quê? Porque é o seguinte: na A, falar que os pais são representantes legais são são representantes legais. Eu não falei que ele precisa ser representado. Eu falei que eles são representantes legais. E eles são. Eles são. E a C, porque Roberto tem capacidade relativa e a venda foi assistida. Também. A C, ela está mais certa que a A. Porém, eu não posso falar que a A está errada. Na hora de eu elaborar a questão, eu elaborei de uma forma errada. Eu poderia ter colocado que os pais representam ele legalmente. Aí está errado. Porque com 16 a gente não é representado, a gente é assistido. Mas quando eu coloquei que são seus representantes legais, realmente, quem assiste também é representante legal. Eles são representantes legais até 18 anos, tá? Então, nessa questão, por erro do seu professor, eu considerei certo todo mundo que marcou A e todo mundo que marcou C. Ok? Beleza. Questão número 12. Conforme o artigo 2º, considera-se nascituro o ser humano concebido, mas ainda não nascido. Nós falamos muito do nascituro. E o que o nascituro tem como direito? Que a lei coloca a salvo os direitos dele desde o nascimento com vida. Lembra a sacolinha? Sacolinha de direitos? Ó, tá guardadinha aqui, tá? É sua. Eu não vou te entregar a sacolinha ainda, tá? É sua a sacolinha, só não vou te entregar. Porém, a sacolinha tá guardadinha. Prontinho, acabou. O restante é tudo beleza, tudo bobagem, tudo bobagem. A única certa é a B. A lei coloca salvo os direitos do nascituro desde o nascimento com vida, que foi o que nós falamos muito. 13. Uma lei ordinária federal foi sancionada e publicada em 1º de março. No dia 20 de março, foi publicada errata no Diário Oficial, corrigindo erro material no texto. Como nós falamos, deu problema na lei? Deu. Se fosse é a lei toda, aliás, desculpa, deu problema da lei? Deu. Correu vacatio legis? Pelo jeito não, deu 20 dias. Se não correu vacatio legis, o que que acontece? Recomeça a contar o prazo. Se tivesse ocorrido vacatio legis, era uma lei nova. Aí eu teria que aprovar uma lei nova para valer. Como não correu vacatio legis, maravilha. Recomeça a contar a partir da publicação. Alternativa B. Ainda, ó, ainda ilustrei bem isso, hein? Fiz o gráficozinho pra gente lá. 14. No processo legislativo, as medidas provisórias dadas pelo presidente da República têm força de lei imediata. Qual está correta? Vamos ver das medidas provisórias? Podem ser editadas sobre qualquer matéria de urgência e relevância? Não, não é qualquer uma, tá? Não é qualquer uma. Eu não falei isso. Tem vigência nacional de 60 dias? Tem. Prorrogável por igual período? Prorrogável.
E perdem eficácia se não convertidas? Perdem, perdem. Lembra que eu falei? Se não converter em lei, ela morre, ela caduca? Pronto. Não falei que pode tratar de penal, processo civil eleitoral. Não falei que são aprovadas automaticamente. E também não falei que podem ser reeditadas, tá? Mas eu falei que ela tem vigência inicial de 60 dias, vale por mais 60, e é esse o prazo que o Congresso tem para aprovar a lei. Se não aprovar, morreu. Morreu. Ana foi declarada ausente judicialmente. Opa, beleza. Se ela foi declarada ausente judicialmente, não é a morte sem ausência, a morte presumida sem ausência. Ela teve ausência. Beleza? Beleza. Seus herdeiros presumíveis requerem abertura de sucessão provisória. Beleza. Com base no artigo 6º, a morte presumida sem decretação de ausência. O que é sem decretação de ausência? São aqueles dois casos. Extremamente perigo de vida ou não encontrado em guerra depois de 2 anos. Esses dois casos. Desaparecido tiver há mais 2 anos sem notícia. Não, mais 2 anos sem notícia é ausência. Extremamente provável a morte quem está em perigo de vida. Beleza. Os herdeiros provarem por qualquer meio que a pessoa faleceu. Não, tem não. Tem isso na lei não. Não falei nada sobre isso. Cônjuge requerer declaração após 1 ano a partir... Não, não. Ministério Público, não. Sem decretação de ausência, dois casos. Extremamente provável a morte quem está em perigo de vida ou não foi achado 2 anos após a guerra. 16, e essa eu falei na sala, tá? Isso aqui nós fizemos um esquema. Ricardo e Fábio viajavam juntos em um cruzeiro quando a embarcação sofreu um naufrágio. Ambos faleceram no acidente. Ricardo era viúvo e tinha outro filho, Bruno. Fábio era casado com Letícia e não tinha filhos. A perícia médica não conseguiu estabelecer com precisão técnica ou cronológica quem faleceu primeiro. Então, comoriência. O que acontece em caso de comoriência? Tudo segue normalmente. O Ricardo é viúvo, a herança dele vai para os filhos. Quem são os filhos? Fábio e Bruno. Metade para o Fábio, metade para o Bruno. Belezinha. Professor, mas o Fábio morreu. Ótimo. Se o Fábio morreu, automaticamente vai para a herdeira do Fábio. Quem é a herdeira do Fábio? A Letícia. Então, quem são os herdeiros? Bruno diretamente e Letícia indiretamente, porque a herança vai para Fábio, de Fábio para Letícia. Presumo que vai morreu? Não, gente, comoriência. Comoriência morreu junto. Por se tratar de morte ao mesmo evento, sem possibilidade de determinar, presume a comoriência, que impede transferência de bens entre Ricardo e Fábio. Claro que não. Gente, comoriência segue o jogo, segue o barco. Se o Fábio é filho, o Fábio recebe, óbvio. Ah, mas aí morreu. Passa para quem é herdeiro dele. A lei presume que o mais jovem sobreviveu, mas nem nada. Nossa senhora, que mentirada. Ocorrendo a morte simultânea, abre essa sucessão recíproca, de modo que o patrimônio de Ricardo divide entre Fábio e Bruno, correto, e a parte de Fábio é passada a Letícia. Correto, é exatamente isso. Como oriente só pode ter declarado se houver prova. Nossa, tem prova testemunhal. Avião, morreu todo mundo, é preciso de uma testemunha que prova que um não. Aham, beleza, beleza. Nossa, oh. Mas é para pegar mesmo, para ver quem assistiu a aula, quem não assistiu. Questão 17. O artigo 5º da LNDB dispõe que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que a dirige a exigência do bem comum. No caso concreto, o juiz deixou de aplicar literalmente a lei por entender que essa interpretação literal levaria a resultado injusto e contrário ao fim da norma. Essa postura do magistrado é compatível com a LNDB, que autoriza exatamente isso. Ponto final. Interpretação teleológica, que é a interpretação literal, e a interpretação sociológica, que é essa interpretação dos fins comuns. Beleza, maravilha. Quem acertou outra lei, quem lembrou daquela outra questão, fez o link com essa questão e sabia que é compatível. Legalzinho. Quem não sabia o que significava teleológica ou sociológica, já eliminava as três irregular e ficava. Ah, o juiz declara inconstitucional, mas o Beto falou lá na Constituição, lá na Justiça, que não é o juiz quem declara inconstitucionalidade é o STF. É o único. Então ele não pode. Pronto, marcou a B. Fechou? 18. Essa eu dei de exemplo. Eu falei, a única exceção é. Eu falei, a única exceção é, para ver quem presta atenção na aula, quem é que eu botei? A exceção.
Uma lei penal mais benéfica foi editada após a prática do fato criminoso. O réu está cumprindo pena. Com base no artigo 6º da NDB e no direito constitucional, a lei penal mais benéfica retroage para beneficiar o réu. Lembra que eu falei? É a única que pode ter trânsito em julgado, coisa julgada, ato jurídico perfeito, é a única coisa que no Brasil deixa de ser crime, ela deixa de ser crime para sempre, não é de hoje em diante. Ela deixa de ser crime, não é mais crime. Solta todo mundo. Ainda dei o exemplo da lei das drogas. Que o usuário era criminoso, quando foi aprovado que o usuário não é mais criminoso, ele comete um ato de infração, uma contravenção, não é mais crime, libertou todos os usuários. Lembra que eu falei isso? Falei para vocês, é a única exceção. Quem lembrou, marcou, acertou. Quem prestou atenção na aula, acertou. Olha que beleza. Questão 19. Já conforme o artigo 7º, pode declarar morte presumida sem decretação de ausência. Quando a lei autoriza, papapá. Caso de perigo de vida. O Código Civil também prevê morte presumida quando? Perigo de vida. O que é perigo de vida? 2 anos. Ó, perigo de vida. Ou morte, você olha, tá realmente perigo de vida. Ou então, 2 anos após a guerra. Não é? Então vamos lá. O desaparecido que tiver há mais de 5 anos sem notícia após a campanha, gente, está há mais de 5 anos. 5 anos a mais que 2? Pronto, matou. Cônjuge desaparecer por mais de 3 anos consecutivos? Não falei isso, em hora nenhuma. Filhos menores desamparados mais de 2 anos. Gente, que absurdo, não abri a boca. Desaparecido foi declarado incapaz. Como que você declara incapaz um desaparecido? Se desapareceu, ele está em ausência, não em incapacidade. Os herdeiros formalizar pedido unânime. Não, qualquer um pode. Gente, e ó, eu não sei quem foi que anotou, marcou aqui, tirou os 5 anos e colocou 2 anos e marcou. É isso. 5 anos não é mais que dois? É. Se eu falasse, ó, desaparecido há 1 ano, tá errado. 1 ano não. Mas 5 anos, certíssimo. É mais que dois. Alternativa A. E para terminar, uma emenda constitucional foi aprovada pelo Congresso Nacional, suprimindo determinado direito individual. Foi a única causa que eu falei ali, porque que ela é cláusula pétrea. O que que era a cláusula pétrea? Uma cláusula que não podia tirar da Constituição nem a pau, por isso que ela é, por alguns doutrinadores, super rígidas. Tem um monte de coisas. Uma delas é que não pode tirar direitos individuais, nenhum direito a menos. E aí eu peguei quem assistiu a aula. Foi exatamente isso que eu falei. Então, se tirou uma cláusula pétrea, é inválida. B, inválida, pois direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas e não podem ser abolidos por emenda. Pronto, inválida apenas se não aprovada? Não, é inválida porque não pode tirar direitos e garantias individuais. Não pode. Ponto final, acabou. Isso eu tinha falado para vocês. Deixei aqui uma frasezinha para vocês, Roberto Chiniachik. Tudo que um sonho precisa ser realizado é alguém que acredite que ele pode ser realizado. Se vocês não acreditarem que o sonho de vocês possa ser realizado, não sou eu, não é o pai de vocês, não é a família de vocês, não é ninguém, tá? Muito bem, parabéns. Quem precisar de recuperação, terça-feira. Quem for fazer recuperação, terça-feira. Quem não for fazer recuperação, terça-feira, eu vou passar o trabalho, vou deixar no sala de aula, tá? Para disparar, para não precisar ficar falando lá. Então, seja bom recebendo sala de aula, tá? Que já é segundo trimestre, tá? E bola para frente. Espero que vocês tenham já se adaptado, né? Quem não se adaptou ainda tem mais um tempinho ainda. Não desesperem, não se assustem. Vai na fé que vai dar tudo certo. Tá bom? Ah, outra coisa, gente, tanto de gente que deixou de marcar a questão, pelo amor de Deus, é uma prova de X. Ninguém perde ponto por não marcar. Se tu não sabe, vai, elimina a que você acha que está errado e chuta. O que importa é marcar. Marcar, você pode ganhar um ponto no chute. E não tem nada de errado nisso. É a regra do jogo, tá? Me lembre, na próxima aula eu posso explicar, na próxima, sem a recuperação, eu posso explicar uma técnica que a gente pode fazer para resolver prova de X. Tá bom? Forte abraço, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Juízo. Beijo. Tchau, tchau.